Olá YouTube, bom dia meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui sentada em frente a uma piscina municipal que tem umas árvores. Eles abriram aqui um alambrado que tinha e fizeram uma espécie de uma pracinha, bem gostoso. Bem aqui é onde que tem umas piscinas cobertas. Inclusive, anos atrás eu trazia a filha de uma amiga minha para fazer aula de natação aqui. Eu até tentei fazer aulas de natação e, gente, até hoje eu não sei nadar, mas é uma das coisas que eu gostaria muito de aprender. Pessoal, eu vim fazer meio que um update assim pra vocês do que aconteceu nessa semana passada. E eu vim contar pra vocês uma coisa que eu acredito que não é novidade pra ninguém, mas que a internet hoje em dia mostra isso de uma forma um pouco diferente, que é o fato de parecer que o home office é perfeito e ele não é. Então eu vim falar sobre isso hoje. O que aconteceu? No domingo, eu li um e-mail de agendamento de horas meu e eu vi que naquele e-mail lá de agendamento de horas, eu não poderia agendar horas em inglês. Para quem não sabe, não assistiu o meu vídeo aqui falando que eu trabalho com duas línguas, inglês e português, eu trabalho com duas línguas, né? Tanto atendimentos em inglês quanto em português. No e-mail que eu recebi para agendamento de horas falava que eu só poderia agendar horas em português, e aí eu desconfiei que algo estava errado. E aí eu decidi dar uma investigada melhor, né? Perguntei pro pessoal do grupo da empresa, né, se eles poderiam agendar horas em inglês. E aí um rapaz disse que sim, mandou o print do e-mail dele mostrando onde que ele poderia agendar horas em inglês. E aí imediatamente eu percebi que tinha algo de errado, né? Eu falei, putz, remover a minha tag de inglês, né? Tag seria, tipo assim, o direito de trabalhar a língua. E aí eu comecei essa conversa no grupo do WhatsApp da empresa. E aí algumas pessoas começaram a falar, pô, sacanagem, né? Removeram o negócio e não avisaram. E eu falei, pois é, né? Tô achando uma falta de respeito muito grande. E aí nisso eu falei assim, vou pedir demissão. E nisso, imediatamente, eu já escrevi um e-mail pedindo demissão. Aí uma moça do RH veio falar comigo, essa moça é brasileira. E aí ela me chamou no privado, numa ferramenta de conversação que a gente tem da empresa, que não é o WhatsApp, e falou assim pra mim, Maíra, por que você tá pedindo demissão assim, de forma abrupta, né? E aí eu expliquei, falei, tô chateada, aconteceu isso, não sabia que a minha tag de inglês tinha sido removida, ninguém me avisou. No e-mail que eu recebi falava que as pessoas que não tivessem com uma métrica estável dentro de 2 meses consecutivos correriam o risco de perder a tag, mas em nenhum momento o e-mail era redirecionado para mim, para o meu caso, era uma coisa meio nas entrelinhas. Mas pelo que eu sei, caso algum dia isso ocorra, eu seria comunicada. E o que acontece? Trabalhar com atendimento ao público, pelo menos na empresa que eu trabalho, depende muito de métricas, né? Então, assim, suas métricas precisam estar estáveis. E aí a gente tem ali o mínimo que a gente tem que atingir. Já faz alguns meses que eu tô sofrendo com as métricas em português. Em inglês eu acabo até me destacando mais do que em português. Não sei porque eu acho mais fácil lidar com o inglês. E eu acho que existem alguns casos lá em português que a gente tem mais do que em inglês, né? Como, por exemplo, o caso de solicitação de reembolso. E aí, quando a gente não pode fazer, o cliente fica muito chateado e acaba falando ali na pesquisa do atendimento que a gente não resolveu o problema dele, e aquele não do cliente me prejudica nas minhas métricas. E aí foi isso, né? Expliquei pra ela toda a situação, e aí ela falou pra mim que ela iria verificar e ia me dar um retorno na segunda. Na segunda, no fim do dia, ela mandou e-mail pra mim falando que ela tinha participado de uma reunião, mas não tinha uma resposta ainda. E aí que ela iria verificar novamente. E aí, quando foi na terça-feira, ela me enviou uma mensagem dizendo que a situação tinha sido resolvida. Então, graças a Deus, a minha tag de inglês retornou. E aí, eu voltei atrás no meu pedido de demissão. Mas assim, gente, o home office não é perfeito, tá? Ele é um emprego como qualquer outro, com responsabilidades de horário. E é mais complicado ainda porque nós não temos questão de atestado, por exemplo, né? Então, se você for faltar, que você se planeje muito bem. E se houver uma emergência, que você se vire nos 30 para conseguir trabalhar, porque não tem como você dar um atestado. E assim, você tem que torcer para ter pessoas boas que te conhecem e que entendam e que acreditem na sua palavra.
Por exemplo, eu já estou há mais de 4 anos na empresa e graças a Deus eu não sou uma pessoa que dá problema, eu não sou uma pessoa que fica faltando, eu não sou uma pessoa que fica criando desculpinha, sabe, para chegar atrasado, para faltar, que mente, porque as pessoas sabem, né? E assim, infelizmente tem pessoas que fazem isso e não duram muito tempo na empresa. Então, assim, graças a Deus, vou contar aqui, vou dizer que um dos pontos para que a moça do RH tenha me ajudado é justamente esse. Eu sempre tive uma comunicação muito clara com eles e muito honesta, né? Inclusive quando eu tive problema de saúde, assim, que eu precisei alterar um horário. Não é nem que eu precisei, eu tinha liberdade de alterar um horário e eu comuniquei ela e ela alterou. Mas eu fui bem honesta, né, com a situação. Era até uma semana que eu tava com uma crise de enxaqueca bem forte, porque nas férias eu havia trocado literalmente o dia pela noite para ajudar num outro projeto, também no meu trabalho. E aí eu fiquei muito feliz que ela me ajudou. Olha o que eu arrumei aqui. Arrumei um amigo. Eu tava aqui sentada, daí esse doguinho veio se aproximando. Eu até fiquei meio com medo. Ele olhou pra mim, eu pensei que ele ia passar aqui do meu lado. Deitou e ficou aqui. Olha aqui. Doguinho. Oh. Oh, que foi? Ei, que foi? Aí, gente, essa moça do RH veio, falou comigo, me deu alguns conselhos pessoais, perguntou se eu tinha algum emprego em vista. Eu falei que não. E ela falou assim que não era legal, né, eu sair dessa forma, até pela questão financeira, né, porque uma coisa é você ter uma renda, outra coisa é você sair do nada de um trabalho. Eu iria sentir falta, né, ali de ter o meu salário ali, eu tenho minhas contas para pagar e tudo mais, e como que eu iria me manter na faculdade, né. Eu sei que na hora eu não pensei muito bem, eu fiquei chateada, né, e acabei pedindo demissão, mas ainda bem que existem pessoas que têm um coração bondoso, né, e ela entendeu que eu estava sendo muito reativa a essa situação. E foi lá e conversou comigo. E talvez você não entenda por que eu fiquei chateada e por que eu pedi demissão. A questão ninguém pode remover a sua tag sem te avisar, né? Imagina você chega lá no teu trabalho, alguma coisa mudou, ninguém te avisou. Eu sei que isso acontece com frequência no CLT, mas no meu trabalho eles têm essas diretrizes, vamos dizer assim, que eles têm que avisar com antecedência. Seu líder tem que fazer uma reunião com você, tem que te explicar o porquê que removeu. E aí, pelo que eu entendi, eles entenderam que a remoção dessa tag foi injusta. Não era para remover a tag. E até porque ninguém me comunicou, né? E como eu conheço todos os workflows da empresa, tudo certinho, eu não sou uma pessoa que atende o cliente e acaba cometendo algum deslize. Não sou uma pessoa que não atinge o seu potencial máximo para resolver a questão de um cliente, né? Então eu sempre trabalho ali dentro do mínimo e do máximo que a empresa me permite para dar uma solução para o cliente quando é possível. Então creio que eles colocaram tudo isso em consideração, né? Para me fazer essa contraproposta aí de voltar minha tag para que eu não pedisse demissão. E aí foi isso, gente. Então hoje em dia eu vejo muito na internet, né? Essas propagandas aí de trabalho remoto, né, que tipo, vai trabalho de casa, ganho não sei quantos por dia, né, e se isso fosse verdade, todo mundo já tava rico, não tinha ninguém trabalhando no CLT, né. Então, o home office é isso, gente, é cheio de desafios, assim como o CLT mesmo, e tem que ter pé no chão, tem que ter responsabilidade, né, óbvio que tudo conta a seu favor, os anos de experiência, né. Isso te ajuda, assim, você trabalhar certinho. Sempre vai contar ao seu favor. E agora é isso. Eu queria comprar algumas coisas no mercado. Eu tinha esquecido que hoje era feriado, então não vai rolar. E aí eu vou voltar pra casa. Hoje eu tenho um turno bem longo, inclusive. E eu vou estudar um pouco antes do trabalho para minha prova de topografia da semana que vem. O professor passou uma lista de exercícios que tem mais de 40 exercícios. E aí eu tenho que resolver esses exercícios aí para que eu possa me preparar para a prova, né? Olha aqui, eu vim andando, o cachorro veio andando atrás e aí ele deitou ali. Acho que ele tá querendo um lar, só que não adianta nem ele me seguir, porque lá em casa tem 3 cachorros. Em casa tem 2 cachorros do meu pai e um cachorro da minha irmã. E a cadela da minha irmã, ela é muito brava, mal-humorada. Ela é um cachorro que morde e ela é traiçoeira. Ela é de uma raça americana, que eu até esqueci o nome da raça.
Inclusive meu cunhado ganhou ela dos Estados Unidos. E aí essa cadela, ela é o terror. Você olha pra ela, ela é bonitinha, parece inofensiva, mas ela é bem traiçoeira. Então é que do nada ela vai lá, ataca as cadelas do meu pai. Gente, eu sei que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo. Eu sempre tô tentando agora fazer vídeos curtos, mas já senta o dedo no like aí, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, que eu tenho a meta de bater 1000 inscritos até o fim de 2025. Vou pra casa agora que acho que eu já andei bastante. Olha quem tá me seguindo. Eu fico com dó, né, gente? Mas não adianta, não tem nem como eu levar pra casa um bichinho desse. E às vezes o bichinho tem até dono. Às vezes o bichinho tá com sede, com fome. Eu não sei. Eu sinceramente não sei o que passa na cabeça das pessoas que pegam animais assim, soltam ou que não cuidam direito. Quando eu era criança, eu gostava muito de pegar cachorrinho assim, né, gato, levar pra casa. E a minha mãe, ela sempre falava pra mim que a gente tem que ter responsabilidade, né? E hoje eu entendo isso muito bem. Não é só pegar o bicho, olha lá o pobrezinho, vindo correndo atrás de mim. Então não é só pegar o bicho. Tem que literalmente cuidar, ter espaço, ter tempo, ter dinheiro, né? Mas é isso, galera. Eu me despeço por aqui de vocês. Deixa eu chegar lá em casa. Eu vou editar esse vídeo rapidão e postar pra vocês. Tô dando um perdido no doguinho, que dó. Mas é porque é de verdade. E ali perto de casa tem muito cachorro. Pra bater nele, machucar ele é 2 palitos. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Excelente feriado pra vocês. E é isso. Abraço.